O Papa Leão XIV denunciou hoje a perseguição silenciosa contra cristãos no mundo. Ele pediu orações e mais apoio à liberdade religiosa em todos os países. Você já parou para pensar no que significa ser cristão em lugares onde a fé não é bem-vinda? Você, que está me ouvindo agora, consegue imaginar acordar de manhã e ter medo de fazer o sinal da cruz? Eu sei que talvez, aqui onde você vive, isso pareça distante. Mas enquanto você assiste a este vídeo, milhares de pessoas estão escondendo a própria fé para não perder a vida ou a liberdade. Deixa eu te perguntar, você já ouviu falar de irmãos e irmãs que se reúnem em casas secretas, que rezam baixinho, que cantam hinos quase sussurrando para não chamar atenção? Isso não é história antiga. Isso está acontecendo agora mesmo. E sabe quem falou disso recentemente, com uma emoção que tocou o mundo? O Papa Leão XIV. Mas antes de eu te contar exatamente o que ele disse, eu quero te pedir uma coisa. Dedo indicador apontando para a direita, comenta aqui embaixo. Você já pensou no preço que algumas pessoas pagam para manter a fé viva? Dedo indicador apontando para a direita, deixa o seu like se você acredita que falar sobre isso pode abrir olhos e corações. Dedo indicador apontando para a direita e se inscreve aqui no canal, porque juntos podemos fazer essas vozes serem ouvidas. Agora, imagina a cena comigo. O Papa aparece diante das câmeras no Vaticano. Ele não está com aquele sorriso leve de sempre. Não. Hoje ele está sério, a voz embargada. Ele olha para o mundo e diz algo que ninguém esperava ouvir de forma tão direta. Há uma perseguição silenciosa contra os cristãos. Uma perseguição que não aparece nas manchetes, mas que destrói vidas todos os dias. Essas palavras caíram como um trovão. E você pode pensar, mas perseguição? Em pleno século XXI? Sim. Não precisa ser algo espetacular como nos filmes antigos. Muitas vezes, a perseguição é silenciosa, disfarçada, invisível para quem não quer enxergar. E aí você percebe a coragem que um líder espiritual precisa ter para dizer isso em voz alta, no mundo que prefere falar de outros assuntos. Enquanto muitos líderes evitam tocar em temas que dividem ou incomodam, o Papa decidiu usar o peso de sua voz para denunciar o sofrimento oculto de milhões. Ele não falou apenas de lugares onde cristãos são proibidos de se reunir. Ele mencionou países onde mudar de religião pode levar alguém à prisão, onde carregar uma Bíblia é motivo de ameaça. Ele falou de regiões em guerra, onde as igrejas são queimadas no silêncio da madrugada e ninguém é preso, ninguém responde por isso. Enquanto ele falava, a emoção era visível. E o mundo, que muitas vezes trata a fé como algo privado e sem relevância, precisou parar para ouvir. Você já se sentiu tocado por uma história dessas? Você consegue imaginar sua família escondendo um crucifixo para que os vizinhos não denunciem vocês? Dedo indicador apontando para a direita, deixa aqui nos comentários se essa realidade te choca. E mais, essa fala do Papa não foi só para os fiéis. Foi um recado para os governantes, para as organizações internacionais, para os líderes religiosos de todas as tradições. Ele basicamente disse: nós não podemos nos calar. Não podemos fingir que isso não está acontecendo. E a força disso está justamente em quem ele é, o líder espiritual de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Quando um Papa fala, as palavras ecoam nos corredores do poder. E o Papa Leão XIV usou esse momento para dizer que a fé não pode ser motivo de medo. Que ninguém deveria ter que escolher entre acreditar e sobreviver. Enquanto eu te conto isso, eu quero que você imagine o impacto dessas palavras nas comunidades que vivem sob pressão. Pessoas que talvez nunca tenham visto o Papa pessoalmente, mas que ouviram suas palavras e sentiram: não estamos sozinhos. Isso é poderoso. Isso dá esperança. E é por isso que eu peço, de coração, não saia desse vídeo ainda. Porque o que está em jogo aqui não é só uma notícia. É a vida de gente de carne e osso, gente que poderia ser eu, você, alguém que você ama. Se você já teve liberdade de entrar numa igreja, acender uma vela, fazer uma oração sem medo, agradeça a Deus por isso. E se puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam que essa liberdade não é universal. Nos próximos minutos, você vai entender ainda mais profundamente o que está acontecendo, porque o Papa decidiu falar agora e como nós, mesmo de longe, podemos fazer diferença. Dedo indicador apontando para a direita, então fica comigo.
Dedo indicador apontando para a direita. Já curtiu o vídeo? Já se inscreveu? Faz isso agora. Dedo indicador apontando para a direita e escreve nos comentários. Você já se imaginou vivendo a sua fé escondido? Porque a verdade é que, enquanto você pensa nisso, alguém lá fora está ajoelhado em segredo, pedindo a Deus força para continuar. Talvez você esteja se perguntando, mas por que o Papa escolheu falar disso agora? O que está acontecendo no mundo que a gente não está vendo? E é exatamente isso que faz essa mensagem ser tão urgente. Existe um silêncio pesado em torno do sofrimento de tantos cristãos. Não vemos nas manchetes, não vemos nas redes sociais, mas as histórias estão lá, escondidas entre ruínas de igrejas e comunidades que sobrevivem com medo. Imagine um vilarejo pequeno, onde todos se conhecem, e de repente as autoridades aparecem dizendo que aquela cruz na entrada precisa ser retirada. Não há explicações, só ameaças. Ou pense num trabalhador que descobre que pode perder o emprego se continuar participando de uma comunidade de oração. Essas situações não são fantasia, são relatos recentes que chegaram até o Vaticano através de missionários e bispos locais. E é exatamente isso que o Papa trouxe à tona. Ele falou com os olhos marejados, mencionando relatórios que descrevem padres sequestrados, freiras impedidas de dar aulas, famílias que tiveram que fugir no meio da noite apenas por manterem uma Bíblia em casa. Ele não descreveu violência explícita, mas descreveu a dor de viver com medo por causa da fé. Você já parou para pensar no que representa uma fala assim? Um líder mundial, conhecido pela moderação e pela prudência, subindo ao púlpito para dizer: a fé está sendo sufocada, e nós não podemos ignorar. Se isso não toca o seu coração, se isso não mexe com você, eu te peço, olha de novo. Pensa na liberdade que você tem agora de assistir a este vídeo, de escrever um comentário dizendo o que você pensa, de compartilhar um link sem medo de retaliação. Dedo indicador apontando para a direita e escreve aqui: você já agradeceu hoje por essa liberdade? Quando o Papa pronunciou essas palavras, diplomatas e jornalistas se entreolharam. Era uma denúncia que não vinha com nomes de países específicos, mas todo mundo sabia a quem ele estava se referindo. Havia um peso ali, um chamado implícito para que o mundo olhasse para as regiões esquecidas, para as minorias sufocadas. E você percebe como isso é diferente de um discurso político, porque não é um pedido de vantagem ou interesse econômico. É um apelo por humanidade, por justiça. É a voz de um pastor clamando por suas ovelhas espalhadas em lugares de risco. Algumas pessoas disseram depois do discurso que esse Papa parece carregar o sofrimento do mundo nos ombros. Outras disseram que isso poderia gerar tensão diplomática. Mas a verdade é que a Igreja, quando denuncia perseguições, faz isso porque acredita que a fé é um direito fundamental. E não pense que esse assunto está longe de nós. Existem pessoas que mudaram de país porque foram ameaçadas, comunidades inteiras que migraram para sobreviver. Histórias de crianças que aprendem a rezar sussurrando, de idosos que escondem um rosário embaixo do travesseiro com medo de serem descobertos. O que o Papa está propondo, ao falar sobre isso, não é apenas denúncia. Ele também pede oração, pede solidariedade, pede ajuda concreta. Ele quer que as igrejas do mundo todo criem redes de apoio, enviem recursos, ofereçam asilo, acolham essas pessoas que hoje não têm voz. Dedo indicador apontando para a direita. Você que está assistindo, você já pensou em rezar por quem não pode rezar em voz alta? Dedo indicador apontando para a direita. Deixa um comentário se você já sentiu que a sua fé precisava ser defendida. Enquanto o Papa falava, ele fez uma pausa longa. E então disse algo que fez todo mundo prender a respiração. Se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Ele estava citando São Paulo, mas naquele momento parecia uma mensagem pessoal para cada um de nós. Como podemos viver tranquilos enquanto irmãos nossos escondem a fé? Como podemos nos acomodar enquanto existem pessoas sendo silenciadas? É aí que você percebe a profundidade dessa fala. Não é só uma notícia. É um chamado para a ação. Talvez você não consiga mudar o mundo sozinho, mas pode mudar o mundo de alguém ao compartilhar essa mensagem, ao rezar, ao se envolver com iniciativas de apoio. E não pense que o Papa falou isso para parecer herói. Ele mesmo disse: a missão da Igreja não é agradar, é anunciar.
E anunciar a verdade muitas vezes traz dor, mas também traz esperança. Essas palavras ecoaram nas redes sociais. Teólogos, jornalistas e fiéis começaram a discutir, compartilhar trechos, refletir sobre o que significa seguir a fé num mundo cada vez mais hostil ao sagrado. E enquanto você ouve isso, saiba, essa mensagem pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir hoje. Talvez você esteja pensando, eu nunca vivi nada assim. Graças a Deus, você não precisou. Mas isso não significa que não possa se importar. Isso não significa que não possa levantar a voz por quem não pode. Dedo indicador apontando para a direita, curte agora este vídeo se você acredita que a fé deve ser livre. Dedo indicador apontando para a direita, se inscreve no canal se você quer continuar acompanhando temas que mostram a realidade além do que vemos no dia a dia. Dedo indicador apontando para a direita, compartilha com alguém que você sabe que vai se emocionar com essa mensagem. Porque no fim das contas, não é sobre política. Não é sobre manchetes. É sobre humanidade. É sobre a coragem de professar a fé mesmo quando o mundo diz para você se calar. E o Papa deixou claro, enquanto houver um cristão sofrendo por acreditar, a Igreja não ficará em silêncio. Essa é a promessa. Esse é o compromisso. Então, se você está me ouvindo agora, guarda isso no coração. A liberdade que você tem hoje é preciosa. Não desperdice. Ore por quem não a tem. E lembre-se, cada gesto seu pode fazer a diferença na vida de alguém que luta para manter uma chama acesa no escuro. Você consegue imaginar o que acontece quando uma mensagem dessas ecoa além dos muros do Vaticano? É como se uma onda silenciosa atravessasse fronteiras. Líderes religiosos de diversos lugares começaram a enviar mensagens de apoio, dizendo que se sentiam finalmente representados. Em comunidades pequenas, escondidas em regiões remotas, chegaram notícias de que o Papa havia falado sobre eles. E isso, para quem vive no anonimato da perseguição, é como receber um abraço do mundo inteiro. E enquanto isso, a reação de muitos governos foi de silêncio absoluto. É aí que você percebe o peso da palavra silenciosa que o Papa usou. Não é uma perseguição televisionada, com manchetes gritantes, mas uma pressão diária, um medo constante. Um emprego perdido aqui, uma igreja fechada ali, uma lei que proíbe reuniões religiosas em determinada área. É um aperto que sufoca devagar, sem fazer barulho. E o Papa não falou apenas para as câmeras. Nos bastidores, segundo fontes próximas, ele pediu que o Vaticano intensifique os diálogos diplomáticos, que envie representantes para mediar conflitos locais, que pressione organizações internacionais a agir. Não são apenas palavras bonitas, há ações planejadas para proteger esses fiéis. E você que está assistindo precisa entender a dimensão disso. Quando um líder mundial faz um apelo assim, ele abre caminhos para que novas conversas aconteçam. Dedo indicador apontando para a direita, me conta nos comentários. Você acredita que a fé ainda é motivo de perseguição ou acha que isso é coisa do passado? Dedo indicador apontando para a direita e já deixou o like? Faz isso agora, porque mais pessoas precisam ouvir essa mensagem. Agora imagine a cena em um país distante. Um pequeno grupo de cristãos está reunido em uma casa simples. As janelas estão fechadas, as luzes apagadas. Apenas uma vela acesa ilumina as páginas de uma Bíblia gasta. Eles sussurram um salmo e, de repente, alguém bate à porta. O coração dispara. O silêncio se torna absoluto. Eles não sabem se é um vizinho amigo ou alguém pronto para denunciá-los. Isso, meu amigo, está acontecendo enquanto você está aqui, confortável, assistindo a este vídeo. É por isso que o discurso do Papa ganhou tanto destaque. Porque ele não está apenas preocupado com ritos e cerimônias. Ele está preocupado com vidas. E essa preocupação se traduz em gestos concretos. Depois da fala, o Vaticano anunciou fundos especiais para apoiar comunidades ameaçadas e pediu que cada paróquia ao redor do mundo dedicasse orações específicas pelos perseguidos. Sabe o que isso significa? Que, ao mesmo tempo em que você ouve essas palavras, talvez uma missa esteja sendo celebrada em seu bairro, e lá, alguém está pedindo pela liberdade de quem não pode se expressar. Isso cria uma rede invisível, mas fortíssima, unindo pessoas em torno de um mesmo clamor. E é impossível não se emocionar quando se percebe que,
Por trás dessa grande estrutura chamada igreja, existem histórias de gente simples. Uma mãe que esconde um crucifixo no fundo de uma gaveta para que os filhos possam ver apenas quando ninguém estiver olhando. Um jovem que decide não abandonar sua fé mesmo sabendo que pode sofrer consequências. Esses são os heróis invisíveis que o Papa decidiu trazer à luz. Dedo indicador apontando para a direita, você já pensou que sua oração pode alcançar alguém do outro lado do mundo? Escreve aqui se isso te toca. E não é só isso. Há também as histórias daqueles que deixaram tudo para trás. Refugiados que atravessaram fronteiras apenas com a roupa do corpo, levando no coração a esperança de um dia poder rezar sem medo. O Papa mencionou isso com pesar profundo, lembrando que cada um desses irmãos e irmãs carrega marcas que o mundo não vê. Talvez você esteja pensando, mas o que eu posso fazer? Você pode muito. Pode compartilhar este vídeo para que mais pessoas se conscientizem. Pode se unir em oração. Pode buscar organizações que ajudam comunidades perseguidas. Pequenos gestos se multiplicam quando muitas pessoas se movem juntas. E se engana quem acha que o discurso do Papa foi apenas um desabafo. Logo após suas palavras, já começaram a surgir iniciativas de apoio. Grupos católicos e ecumênicos começaram campanhas de cartas, arrecadação de fundos, manifestações pacíficas pedindo liberdade religiosa. Isso mostra que uma palavra pode acender milhares de ações. O mais impressionante é perceber que esse tipo de pronunciamento não visa só proteger cristãos. O Papa foi claro ao dizer que toda perseguição religiosa, seja contra quem for, é um ataque à dignidade humana. Isso significa que, ao defender cristãos perseguidos, a Igreja também está defendendo o direito de qualquer pessoa crer ou não crer livremente. Dedo indicador apontando para a direita, você concorda que a liberdade de fé é um direito universal? Escreve aqui nos comentários. E eu te pergunto, quantas vezes você já passou por uma igreja e nem percebeu? Quantas vezes deixou de rezar por achar que tinha coisas mais urgentes para fazer? Enquanto isso, alguém está pagando um preço altíssimo apenas para ter essa mesma oportunidade. Isso não deveria nos fazer refletir? Isso não deveria nos despertar? Se você chegou até aqui, é porque isso mexeu com você de alguma forma. Então, por favor, não deixe essa mensagem morrer aqui. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que vão além da superfície e tocam a realidade de milhares de pessoas. A mensagem do Papa não foi feita para assustar, mas para acordar. Para nos lembrar de que a fé é um presente que não podemos tratar com descuido. E enquanto existirem lugares onde acreditar é um risco, existirá também uma voz dizendo: não estamos sozinhos. Enquanto muitos ficaram emocionados com as palavras do Papa, outros ficaram incomodados. Sim, incomodados. Porque quando alguém denuncia perseguições, inevitavelmente toca em feridas políticas e sociais que muitos preferem esconder. Mas isso não impediu que a mensagem se espalhasse como fogo em palha seca. Canais de notícias começaram a repetir trechos do discurso, jornalistas comentaram em programas de rádio, e nas redes sociais as pessoas discutiam: será que realmente existe essa perseguição? Ou estamos exagerando? E aí entra uma verdade simples e dolorosa: muitas dessas perseguições não aparecem porque não dão ibope. Não geram cliques, não viram manchete chamativa. Mas, para quem vive na pele, cada dia é um desafio. Um pastor contou em um relato enviado ao Vaticano que, na sua região, o simples fato de organizar um encontro de oração pode resultar em multa ou prisão. Imagine ter que escolher entre alimentar a sua fé e proteger a sua família. É por isso que o Papa pediu, de forma insistente, que todos os católicos abram os olhos para essa realidade. Ele disse: não podemos viver uma fé adormecida enquanto irmãos e irmãs clamam por nós em silêncio. Essas palavras fizeram eco em comunidades ao redor do mundo. E se você está aqui agora, ouvindo isso, saiba que a sua voz conta. Talvez você não possa viajar até um país distante para ajudar alguém pessoalmente, mas pode começar deixando um comentário, compartilhando a mensagem, rezando. Essas pequenas atitudes são como sementes lançadas no terreno certo, e você nunca sabe até onde elas podem chegar. Dedo indicador apontando para a direita, se essa mensagem toca seu coração, escreve aqui: eu não vou fechar os olhos.
Dedo indicador apontando para a direita, deixa seu like agora. Isso ajuda muito para que o vídeo alcance mais pessoas. Muitas vezes, a gente vive preso na rotina e esquece que existem histórias além do nosso bairro, além do nosso país. Pessoas que enfrentam humilhação por usar um símbolo religioso no pescoço, crianças que não podem levar um livro sagrado para a escola, adultos que escondem sua fé para não perder o emprego. Essa é a realidade que o Papa decidiu trazer para o centro do palco. E a reação da plateia no Vaticano foi de um silêncio profundo. Não era um silêncio de indiferença, mas de quem estava absorvendo a gravidade do que estava sendo dito. Depois, vieram os aplausos. Aplausos que não eram só por palavras bonitas, mas por coragem. Porque levantar a voz em defesa de perseguidos sempre traz consequências, sempre incomoda alguém. E você, que está aí do outro lado, pode estar se perguntando, mas eu sou só uma pessoa, o que posso fazer? Eu te respondo, pode fazer muito mais do que imagina. Você pode rezar por aqueles que não podem rezar em voz alta. Pode compartilhar informações para que mais gente saiba a verdade. Pode apoiar iniciativas de ajuda humanitária. E pode, principalmente, manter acesa dentro de você a chama de uma fé viva, que não se encolhe diante das dificuldades. Dedo indicador apontando para a direita, conta aqui nos comentários. Você já se sentiu desanimado na sua fé? O que te fez continuar? O Papa concluiu o discurso lembrando que a Igreja nasceu perseguida. Lá no início, os primeiros cristãos se reuniam escondidos, muitas vezes em cavernas, arriscando tudo apenas para celebrar a fé. E, mesmo assim, eles não desistiram. Eles acreditavam que a luz era mais forte do que a escuridão. E essa mesma fé atravessou séculos e chegou até nós. Talvez, ao ouvir essas histórias, você sinta um aperto no coração. Isso é bom. Significa que você está deixando a mensagem te tocar. Significa que você não está indiferente. E é exatamente isso que o Papa pediu, que não sejamos indiferentes. Pensa nisso. Cada vez que você faz um gesto de solidariedade, cada vez que você reza por alguém que você nem conhece, você está se unindo a milhões de pessoas espalhadas pelo mundo que também acreditam que o amor é mais forte do que o medo. E agora eu te faço um convite direto. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que ainda existem pessoas defendendo a fé com coragem. Se inscreva no canal se você quer continuar recebendo mensagens que despertam, que tocam, que mostram a verdade por trás das manchetes. Porque o que o Papa nos lembrou é algo simples, mas profundo. A perseguição não cala a fé, ela torna mais viva. E enquanto houver alguém sofrendo por acreditar, haverá também alguém disposto a lutar por essa liberdade. Você faz parte disso. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. E que essa mensagem continue ecoando, que atravesse fronteiras, que chegue a lugares onde o silêncio parecia definitivo.